O que é um clássico? Hoje eu vou fazer um vídeo falando de 5 critérios que a gente usa, basilares, para a gente poder definir, tentar definir, claro, né? Tentar definir o que é um clássico. E isso não vale só para literatura, vale para música, para filmes, enfim, são critérios fundamentais na tentativa de se definir o que é um clássico. Convido você a assistir até o final e, quem sabe, aplicar isso aí, você ficar tentando brincar, identificar onde estão os clássicos, né? Sobretudo quando a gente fala de obras mais recentes, que a gente tenta, de forma visionária, dizer isso vai se tornar um clássico. Isso é muito interessante de se fazer, né? Porque a todo momento há essas disputas, né? Se definir, tentar definir o que será o futuro, quais serão no futuro considerados os clássicos que estão sendo produzidos hoje. Isso é um exercício maravilhoso de se fazer. Pois bem, o vídeo de hoje então é sobre essa tentativa de definir o que é um clássico, e eu fiz essa consulta junto à inteligência artificial, né, de acordo com ela, o que é um clássico. Ela vai aqui acrescentar um sarcasmo, mas foi ocasional, acidental, né, esse sarcasmo nas respostas, porque ela identificou que eu sou um cara sarcástico, e aí ela resolveu, a inteligência resolveu me sacanear e ser sarcástica comigo, mas tudo bem, ela resolveu ser sarcástica, a gente aceita, né. Bom, a eterna questão, o que diabos torna um livro, um filme, uma música ou qualquer outra obra um clássico? Não existe uma fórmula mágica gravada em pedra, mas podemos espremer alguns critérios que geralmente borbulham nessa discussão, com uma pitada do meu habitual sarcasmo, é claro. Pois bem, o primeiro item, lembre-se, são 5. O primeiro item aqui para você identificar o que é um clássico, o critério da sobrevivência, ou a prova do tempo, esse velho carrasco. Então a ideia é: um clássico resistiu ao implacável teste do tempo. Gerações passaram, modismos surgiram e sumiram, mas a obra continua sendo lida, assistida, ouvida e discutida. É como uma barata literária, cinematográfica, musical, que sobrevive a todos os apocalipses culturais, né? Fala-se que a barata será o único ser que resista a uma guerra nuclear, né? Um dos poucos seres aí que possa resistir, justamente porque usaram muito inseticida nela e pela seleção natural, ela criou resistência, aquela coisa toda, né? Enfim, então é isso. O clássico é essa barata aí, não tem alusão nenhuma ao Kafka, mas é essa barata, esse inseto aí que conseguiu resistir à prova implacável do tempo, né? Muita coisa foi esquecida, deixada para trás no passado. O Stendhal, se não me engano, ele era um que não acreditava que a obra dele fosse muito adiante. Ele falou: escrevi para poucas pessoas, né? E tem um trecho, que se não me engano está no do Amor, que ele fala que justamente isso, né, que ele questiona os critérios que iriam fazer com que determinadas obras fossem eternizadas enquanto outras fossem completamente apagadas da memória coletiva. Aqui vem o sarcasmo dele. Cara, eu não li, então prepare-se para o que vier, eu não sei o que vai vir daqui. O sarcasmo da inteligência artificial. Claro, sobreviver não garante qualidade intrínseca. Ah, interessante isso, hein? Verdade. Afinal, baratas também sobrevivem. Bom, mas convenhamos, se uma obra continua a ressoar com pessoas de diferentes épocas, talvez haja algo ali além do acaso, né? Então, sim, há uma tendência a gente acreditar que exista algum... Agora, veja, também é importante dizer o seguinte: às vezes uma obra se torna um clássico não por critérios... Eu tenho um vídeo, eu até recomendo, se você quiser assistir, vou deixar o encarte aqui, que fala sobre técnica versus poética. Muitas das vezes o critério usado para que uma obra se transforme num clássico, sobretudo no cinema, que é um estilo de arte que eu amo, né? Às vezes é uma revolução técnica, né? Muitas das vezes é supervalorizada uma determinada obra por uma questão de revolução técnica e não pela parte poética propriamente, não pelo conteúdo da obra. Vale também, isso valeria aí, eu poderia citar na literatura, a supervalorização, por exemplo, da Virginia Woolf com Mrs. Dalloway, né? Porque uma mudança, o fluxo da consciência, a maneira de construir a obra literária, o uso da linguagem, né, a narrativa. Então essa revolução, essa ruptura, né, também teve com o James Joyce, enfim. Mas essa ruptura, essa forma nova de construir, moderna de construir, isso às vezes torna, muitas pessoas não entendem, leem Mr. Dalloway e falam: pô, mas por que isso é um clássico? Não é nada demais, é uma história de uma aristocrata que se frustrou no amor e tal. É um clássico por causa justamente da capacidade narrativa, inovação, né, que se perdurou narrativa. Da mesma forma, você pode falar de filmes, né? Um exemplo talvez não muito feliz,
de revolução técnica tendo aí, imprimindo uma obra para se tornar clássica, seria poderia falar aí do Festim Diabólico, do Hitchcock, ou do Orson Welles, né, a Cidadão Kane. Muitas das vezes, questões técnicas fazem com que essas obras sejam atiradas mais a patamares mais altos, né? Justamente porque aconteceram mudanças de películas, inovações tecnológicas, e isso às vezes torna incompreensível para determinadas pessoas, não para todos, que aquela obra seja tão relevante, né? Não deveria ser, afinal o conteúdo não é tão... Não é o caso, particularmente eu não acho que seja o caso de Festim Diabólico, eu acho que o conteúdo também é maravilhoso, né? O conteúdo do filme. Mas sem dúvida que há os que primam aí por toda a questão tecnológica, técnica, né? Pode-se dizer como sobrevivendo ao tempo, porque é o marco histórico a mudança, né? A pegadinha é que o tempo às vezes é caprichoso. Algumas obras podem ser redescobertas séculos depois, enquanto outras populares em sua época caem no esquecimento merecido ou não. Então, veja que coisa curiosa, né? Acaba que esse critério ele pode, às vezes, abrir exceções, né? Fazer com que obras que sejam extremamente reconhecidas numa época caiam no esquecimento, enquanto outras sejam redescobertas depois. Isso me lembra logo a redescoberta de Eurípides por Nietzsche, né? O Eurípides é alguém que teria sido um tragediógrafo um tanto quanto esquecido não fosse o Nietzsche, né? Curiosamente, o Nietzsche, um dos maiores críticos, né, do Eurípides. Logo ele redescobriu o Eurípides. Bom, vamos para o segundo critério aqui. O critério da relevância universal, ou falando da condição humana, essa bagunça. Às vezes está querendo ser sarcástico aqui. Pois é. Então, o critério da relevância universal. Um clássico aborda temas, emoções e conflitos que são inerentes à experiência humana, transcendendo as barreiras culturais e temporais. Amor, perda, inveja, ambição, injustiça, essas coisas nunca saem de moda. Então, seja na questão da dimensão do tempo ou na dimensão do espaço, né, você vai encontrar uma pessoa invejosa. A cultura islâmica não está isenta de acontecer isso, né? Por exemplo, uma pessoa ciumenta, aqui Otelo, estou com Otelo aqui do Shakespeare, né? Uma pessoa ciumenta. Não adianta, meu amigo, vai ter uma pessoa ciumenta lá no Islã, né? Vai ter uma pessoa ciumenta no Japão, vai ter uma pessoa ciumenta nos aborígenes na Austrália. Tudo bem que a tendência nas comunidades mais primitivas é ter menos pessoas ciumentas, né? Os indígenas talvez não caiba o conceito, ou numa comunidade hippie, enfim. Mas o ciúme é né, ou a ambição, né, a injustiça, né, existem muitos conceitos aqui, né, o soberbo, né, muitos conceitos que realmente transcendem, perfuram essas questões desses limites culturais, sejam eles espaciais, sejam eles temporais, né, no tempo também. Passa-se séculos e o Shakespeare ainda fala a nossa sociedade como se tivesse sido escrito ontem. Né? O sarcasmo é que a condição humana soa tão pomposo, né? Mas no fundo estamos todos chafurdando na mesma lama existencial, só que com roupas diferentes. Um clássico consegue tocar nessa lama de uma forma que ainda nos faz sentir talvez seja assim mesmo. Né? Enfim, pois é. O clássico ele vem encostar nessa nossa podridão eterna. Né? A gente não consegue fugir dessa podridão. A pegadinha é que o que é considerado universal, entre aspas, pode mudar com o tempo e as perspectivas culturais. O que era relevante para a sociedade vitoriana pode não ressoar da mesma forma hoje. Então, sim, em alguma medida o tempo também é capaz de operar mudanças no nosso entendimento de clássico. Vamos para o terceiro item aqui de hoje. O terceiro item é o critério da profundidade e da complexidade. Tem mais coisa aí dentro do que você imagina. Aquela coisa que você leu, mas, cara, vai merecer releitura e releitura. Eu falo assim muito do Kafka nesse sentido, né? O Albert Camus fala que o Kafka é um convite à eterna releitura. Né? Ele fala isso, se não me engano, no Mito de Sísifo. A ideia, um clássico possui camadas de significado, permitindo múltiplas interpretações e oferecendo novas descobertas a cada leitura. Visionamento ou audição. Não é algo que se esgota na primeira experiência. Na música também é interessante isso, né? Às vezes existem músicas muito simplórias, existem músicas que você vai ter que escutar umas 1000 vezes. Eu me lembro até hoje que a primeira vez que eu escutei Pink Floyd, eu fiquei aterrado. Falei, essa música é louca. Né?
E quanto mais louca e estranha a música parecia para mim, mais eu queria ouvir, né? Então, assim, a princípio, ela me causou um desconforto, uma estranheza, e foi a partir dessa estranheza e desse desconforto que eu descobri Pink Floyd como um clássico, né? Como uma coisa maravilhosa que merece ser reescutada sempre. O sarcasmo, né? A profundidade, às vezes, acho que as pessoas superinterpretam as coisas só para se sentirem mais inteligentes. Mas, de fato, obras que nos fazem pensar e questionar além do óbvio geralmente têm mais fôlego. Pois é, aqui é uma coisa interessante, tá? Muito interessante que nos faz pensar. Por exemplo, essa coisa de forçar você a pensar além do óbvio, né? É mais confortável, isso é uma discussão que eu vou propor aqui um tanto quanto ousada, né? Mas é bem mais confortável quando você fala a partir do entendimento geral, né? Do que vem sendo o conhecimento geral, do que quando você fala de fora disso. É por isso que às vezes algumas pessoas não entendem como o Nabokov pôde criticar o Dostoiévski na sua forma literária. O Dostoiévski era alguém que falava a partir de dentro da cultura hegemônica europeia, que foi durante muitos séculos a cultura cristã. Então é mais fácil, mais confortável, mais cômodo você escrever a partir de dentro desse universo, né? Dentro desse universo de valores. É bem mais fácil, bem mais confortável. Difícil é você sair com uma visão singular, totalmente isolado numa ilha, e você escrever a partir daquela visão singular contra toda uma sociedade que já está orientada com determinados valores. Então o trabalho do Nabokov é, sem dúvida, mais primoroso, mais aperfeiçoado, mais ousado, mais inovador, mais desafiador do que o trabalho do Dostoiévski. Isso, claro, cria algumas resistências. Algumas pessoas não gostam de ouvir isso, porque justamente elas estão confortáveis com seus valores, elas não querem ter os valores delas desafiados. Mas todo artista, sem dúvida nenhuma, ele quando oferece uma visão singular, muito pessoal, ele alcança patamares que pelo menos deveriam, no meu entendimento, ser mais valorizados do que os que falam a partir de dentro das culturas já estabelecidas, né? A pegadinha é que a profundidade pode ser subjetiva. O que considera complexo, o outro pode achar confuso ou pretensioso. E sim, sempre vai haver essa questão do limite, né, fluido. O que é, de fato, uma arte que transgride, oferece dificuldade, complexidade, e o que é mero snobismo, como botar uma banana na parede com uma fita adesiva e chamar de arte, né? Sempre vai ter ali em que momento aquilo deixou de ser arte, né? Isso é tanto quanto subjetivo e difícil de ser mensurado. Vamos para o quarto item. Critério da influência, ou abrindo caminhos e quebrando paradigmas. Um clássico deixou um legado, influenciando outras obras que vieram depois. Estabeleceu novos padrões, introduziu técnicas inovadoras ou mudou a forma como pensamos sobre um determinado gênero ou forma de arte. Então, esse critério ele nos fala que se o que você está vendo é algo que vai criar influências, criou influências, pessoas vieram depois falando sobre isso, isso tende a ser um clássico. Claro que aí não vale para quem você que vai querer hoje vislumbrar o que está sendo produzido hoje para se tornar um clássico, porque você não sabe ainda o grau de influência que vai causar a posteriori. O sarcasmo, às vezes a influência significa apenas que um monte de gente copiou a ideia original, nem sempre com sucesso. Mas reconheçamos obras que realmente abrem nossa avenida, merecem um certo respeito, né? Devemos reconhecer que essas obras que abrem essas avenidas, onde muitas pessoas falam e comentam, merecem alguma consideração, respeito, prioridade, inclusive na hora de você elencar a lista do que você vai ler ou assistir ou escutar, enfim. Porque você tem que priorizar aquilo que faz parte do debate público, né? Se você ficar pegando coisas muito fora, singulares, a não ser que você tenha muito tempo para isso, né? Mas se você tiver pouco tempo, como é o meu caso, você vai ter que priorizar aquilo que é clássico. E aí eu falei, né, a pegadinha que nem sempre é óbvia, né, essa imediata, algumas obras só podem mostrar seu impacto com o passar do tempo. Pois é, aquilo que eu falei, né? Então, às vezes, esse critério ele só tem validade depois de um tempo, para você saber o quanto ele realmente produziu de influência. Antes de fazer o último critério importante que você conheça, mas antes de ir para esse último critério, convidar você a conhecer a nossa área de membros lá na Hotmart, onde nós produzimos gradativamente, construímos cada vez mais conteúdos específicos para membros apoiadores, pessoas que apoiam aqui. Nós temos aqui no campo de descrição, você conheça aí as vantagens de ser membro e, ao mesmo tempo, convido você a apoiar, né?
projeto para ter acesso a esse conteúdo. Além disso, convidar você para conhecer os nossos cursos que nós estamos disponibilizando lá na Hotmart, né? E por fim, falar da R4 Informática, que é aí parceira do Google na implementação do Google Workspace, para você que tem empresa ou você que é um produtor de conteúdo, que deseja alçar um patamar de seriedade, profissionalismo, com segurança digital, organizacional, fazer conferências, enfim, ter aí todo um know-how tecnológico, um apoio logístico fundamental nos dias de hoje. Convido você a conhecer aqui o portfólio da R4 Informática no campo de descrição desse vídeo. E vamos para o último item. O último item é o critério da qualidade estética, ou é belo mesmo que o belo seja uma ilusão, né? Mesmo que o belo seja uma ilusão, é belo mesmo. A ideia é, um clássico geralmente demonstra um alto nível de habilidade artística, seja na escrita, na direção, na composição musical ou em outra forma de expressão. Há uma maestria na execução que eleva a obra, aquela ideia da poética, né? Enfim, ela te sublima emoções fortes, ela te cria um laço de identidade, né, muito forte. Isso tende a ser um clássico. O sarcasmo, a qualidade estética, é outra daquelas frases pomposas. O que agrada a um pode soar como barulho para outro. Mas sejamos honestos, algumas obras simplesmente têm elegância e um impacto inegáveis, né? A pegadinha, o gosto é subjetivo e evolui. O que era considerado belo em uma época pode ser visto como antiquado ou até mesmo feio em outra. Então, como a gente vê, todos esses critérios, eles tentam se fazer valer, mas eles têm algum nível de fluidez, não são absolutamente objetivos. Mesmo assim, vale o esforço para a gente tentar definir o que é um clássico, pois é a partir dessa definição que a gente pode construir a nossa vida de estudos, a nossa vida de intelectual, a nossa própria vida em si, né? Enfim, a nossa vida de consumir essas coisas maravilhosas que são nos oferecidas pela literatura, pelo cinema, pela música, né? É fundamental. A arte nos oferece isso, a pintura. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Te convido a assistir o próximo vídeo, que será aqui um vídeo sobre 3 razões pelo qual o niilismo costuma ser a estação final de uma vida de estudos honestos, né? É um convite inusitado, um viés niilista. Eu sei, muita gente não gosta do viés niilista, mas talvez eu acho que não seja muito esclarecido, por isso que eu tenho sugerido fazer esse tipo de vídeo aqui, tentando esclarecer o niilismo, não como uma coisa pejorativa, tal qual muitos já fizeram. Eu estou tentando fazer diferente, tentando mostrar as vantagens do niilismo. E vou até mostrar 3 razões pelo qual eu acredito que o niilismo seja a estação final, ou seja, que a pessoa que faz um estudos honesto termina niilista, né? É isso. Fica o convite, assista aí o vídeo, conheça essa minha visão peculiar sobre esse assunto e te vejo lá, né? Até lá, próximo vídeo.